Bom dia, bom dia, bom dia. Cadê essa turma? Cadê essa galera boa que todo dia está com a gente aqui na live, na nossa reflexão? Galera chegando, quarta-feira, 15 de abril. Bora junto. Turma do grupo já deve estar entrando. Vamos que vamos. E essa semana da live, da reflexão sobre resiliência. Resiliência. Segunda-feira a gente começou a identificar alguns pontos. Terça, o mapa já abriu. E hoje tá brabo. Hoje tá brabo. Pessoal entrando aí. Deixa aqui identificar aqui os pontos. Opa, pera aí, que bagunçou. Legal. E hoje é o confronto. Meio da semana aqui que o negócio trava ou destrava. A gente já identificou na segunda, reflexão de segunda, a gente já diagnosticou, entendeu? Na terça, bom dia, Cora! Na terça a gente já separou ali, ó, já conseguiu ver direitinho o que é. E hoje o nosso título é bem interessante, hein? Você desiste porque espera resultado rápido. E a primeira frase já dá uma amostragem do que a gente vai ver. É muito louco. Mas antes, todo dia aqui a gente traz, quem participa sabe, todos os dias a gente traz um versículo de poder. E com isso, hoje é Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, nós estamos falando de resiliência. Olha como quando eu falo que a Bíblia é um manual, a gente tem que prestar atenção. Pois se não desanimarmos, bom dia, Wilson, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Bom dia, Elisângela. Então, olha que interessante, o tema de hoje é: você desiste porque espera resultado rápido. E a Bíblia, lá em Gálatas, fala bem assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo de fazer a colheita. Que da hora, né? E aí, começando a nossa reflexão, olha que interessante. Um dos maiores sabotadores da resiliência é a expectativa errada. Eu vou tomar um café só para você ficar nessa frase. Um dos maiores sabotadores, ladrões da resiliência é a expectativa errada. O que é isso? Medir errado. A gente gera uma expectativa, vai ser assim e tal, e achar que... E a expectativa verdadeira. Porque muitas vezes o caminho ele vai ser monótono. E a gente acha que vai ser oba-oba.
Aí a gente já tem que ter um outro entendimento, Elisângela. Aí é um outro entendimento. É desafiador, é difícil. Mas pega as reflexões aqui que a gente traz diariamente, que ela é interessante. Ela nos dá força e dá direcionamento para os desafios do dia a dia, porque a gente vai ter desafio. Hoje a gente vê aí na internet o pessoal, e pensa positivo que você não vai ter desafio. Não, você vai ter desafio, você tem que estar centrado. Para construir uma casa tem que ter garra. Não é um pensamento. É claro que você alimenta seu pensamento, a gente fala muito sobre isso aqui. Só que é um formato diferente, não é oba-oba. Quem tiver falando isso, bom dia Maria! Quem tiver falando isso, eu não acredito, pelo menos eu não enxergo, eu não consigo enxergar assim, eu não consigo entender. Boa, Wilson! Mas a gente tem que regar. O regar é difícil, Wilson. Valeu, Eric! Bom dia! Bom dia, irmãozão. O regar é difícil. A gente tem que plantar. E é legal plantar, né? Pô, fiz lá, tal, cansei, plantei. Só que eu vou ficar 6 meses regando, todo dia às 8 horas. Eu falei ontem ou anteontem, que vocês já perceberam. Não, entendi. Só estou colocando esse adendo, né? Para ilustrar melhor. E falando sobre isso, Wilson, eu não lembro quem falou da vida, eu repeti essa semana, como deve ser a vida de um atleta olímpico. Que chato. A gente vê o cara ganhando. Boa, Maria, isso aí. É isso que eu tentei trazer aqui. Na verdade é uma ilustrada no que o Wilson falou. Mas a vida de um atleta olímpico. O cara acorda, treina, descansa sozinho. Ele e o treinador, ele e mais um. Sem câmera, sem glamour. Eu fiz boxe 10 anos, as academias de boxe é terrível. Aí o cara cansa, ele sozinho, ele mais o seu treinador. E vamos lá, mais uma vez, mais 1 hora, e o cara sozinho ali. Aí volta, fala, agora eu tô morrendo de fome, eu vou comer todas as coisas. Não, você vai comer balanceado. Caramba, mas a Olimpíadas é daqui 2 anos, daqui 3 anos. Vamos lá. E todo dia, e todo dia, e todo dia. E domingo, e segunda. Pô, vai ter um aniversário, eu não vou. E vai ter isso, não vou. E todo dia. Aí tá a diferença. Que nós já começamos aqui. Não, imagina. Eu não conseguiria. Eu acredito, né? Eu não conseguiria. Por isso que começamos nossa reflexão aqui, ó. Um dos maiores sabotadores da resiliência. Esses caras são muito resilientes. É a expectativa errada. A pessoa faz o que precisa ser feito, mas espera o retorno imediato. Então, primeiro, segundo, terceiro dia, eu fiz. E agora? Agora nada, você vai continuar fazendo de novo. Acho que é Elisângela, né, que estava aqui. Lembra aqui para mim. Esses começos, esses períodos, isso é pro bom e pro mal, né? Pro mal assim, né? Pros dias difíceis. Obrigado, irmão. Eu não sei como que funciona isso aí, o Eric. Mas eu agradeço. Mas imagina, porque também a gente tem que pensar que é pros dias difíceis. Lá em cima. Obrigado, irmão. Os dias difíceis
ele também, a gente tem que continuar a fazer o que tem que ser feito. E muitas vezes, enfrentar esses dias difíceis, aí a Elisângela falou com a gente aqui, ele parece um tormento. Principalmente quando a gente tem uma reviravolta na nossa vida. Então, os maiores sabotadores da resiliência é a expectativa errada. A gente, não vai dar. Isso gera até um início de depressão. A pessoa até faz o começo, o que deve ser feito, mas espera. Obrigado, gente. Obrigado, Maria. Mas espera o retorno imediato. E quando o retorno não aparece rápido, a mente interpreta, olha isso aqui, gente, a mente interpreta como fracasso. Verdade, Wilson. Boa. Obrigado. Por quê? Porque na dificuldade que a gente capta os maiores ensinamentos. Tem um autor que fala, não lembro agora, que não existe fracasso. Existe feedback. E tudo isso, se você perceber, é a forma que a gente olha. Não lembro se é Sêneca ou Epiteto que fala, eu imagino que seja Sêneca, que não é as coisas acontecerem com a gente. É isso. Bom dia, Alfredo. Eric, é isso. É a arrebentação da vida. E se eu estou plantando hoje, se eu estou regando, eu estou nessa fase. E aí eu tenho que esperar. Imaginem plantadores de, eu acho que é bambu, que eu acho que é 5 anos. Se eu não me engano. Que coisa chata. E o cara tem que olhar lá e não tem nada. Deve dar uma aflição. Olha que doideira. Então, a gente tem que perceber que quando o resultado não aparece, a mente interpreta como fracasso. Valeu, turma! E olha isso aqui, ó. Começa a recuar. Então, aí, ó. Eu nem sabia. Tâmara, né? Imagina. Não. E olha como que a gente tem que ser resiliente. Então, um dos maiores sabotadores da resiliência é a expectativa errada. A pessoa faz o que precisa ser feito no começo, mas espera o retorno imediato. Valeu, Alfredo! Quando o resultado não aparece rápido, a mente interpreta como fracasso. E aí, ó, começa a recuar. Olha que doideira. E a gente fala, isso aí não é pra mim não, isso aí não dá certo. Mas olha lá, mas o crescimento real não funciona no tempo da ansiedade. Funciona no tempo do processo. Precisamos entender o processo. Olha que interessante. Existe um intervalo inevitável entre plantar e colher. Inevitável. Depende do que a gente coloca energia, Wilson. Aí, a energia, porque eu acho que o nosso corpo, quando a gente manda sinais, aí é energia. Olha que doido que é isso. É isso aí, Maria. Ó. Existe um intervalo inevitável entre plantar e colher. É esse meio aqui, ó. E a gente tem que percorrer. Ponto final. Olha que interessante. Ponto final. Ah, mas eu já falei aqui. Você pode me dar alguns choros. Não vou falar nem desculpa, porque você está sentindo isso. Você pode chorar para mim. Você pode me falar da sua dificuldade. E eu vou estar com você.
Eu vou chorar junto. Mas a vida tem uma lógica e um processo. Tem que ser feito. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha que maluquice. Então existe um intervalo inevitável entre plantar e colher. E nesse intervalo exige algo que poucos desenvolvem. Permanência. Permanência. Tem um monte de gringo aqui que eu não estou entendendo nada. Que maluquice que eu... Maria, aí é de cada um o intervalo. Aí eu não consigo... A gente não consegue... Também. Eu não sei como funciona isso. Eric. O merecimento, eu acredito, Maria, que a gente constrói. A gente constrói. Eu vou tentar aqui, Eric. Que o negócio aqui, ele descambou. Tem muita gente, mas vamos lá. E esse intervalo exige algo que poucos desenvolvem, que é permanência. A frustração não vem apenas da falta de resultado. Bom dia. Sempre. A frustração não vem apenas da falta de resultado, vem da expectativa de que ele deveria ser imediato. Olha que doido isso. Então, vamos fazer uma releitura, que nós demos uma escapada aqui. Um dos maiores sabotadores da resiliência é a expectativa errada. A pessoa faz o que precisa ser feito, mas espera o retorno imediato. Boa! Quando o resultado não aparece rápido, a mente interpreta como fracasso e começa a recuar. Mas crescimento real não funciona no tempo da ansiedade, funciona no tempo do processo. Existe um intervalo inevitável entre plantar e colher. E esse intervalo exige algo que poucos desenvolvem. Olha essa palavra. Exige algo que poucos desenvolvem. A gente tem que desenvolver a permanência. Olha que louco isso. A frustração não vem apenas da falta de resultado. Vem da expectativa de que ele deveria ser imediato. Olha que legal isso. E o desfecho, impaciência faz você desistir do que ainda está sendo construído. Putz, grilo. Então é a impaciência ali no meio, entre plantar e colher. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que permanecer. Senão, não vai. Não consigo ir. Olha que interessante e o gancho da nossa reflexão. Então aqui, ó, eu tenho que desenvolver paciência. E olha que paciência não é sentimento. Boa, Eric, nós vamos pegar a mão disso aqui. Eu sou meio principiante, mas ainda eu vou saber mexer nisso aí para que a gente consiga desenrolar isso aí. Então, olha só. Mas o mais legal é que, se a gente reparar,
que é desenvolver. Ah, não, eu preciso me sentir paciente. Não é isso. É que nem a coragem. Olha como que a gente vai mudando aqui nossa mente. Acho que agora aliviou. Olha como que a gente vai mudando. A gente tem que desenvolver, então, a coragem, a permanência, que essa paciência é desenvolvida. Olha que legal. Isso vai crescendo dentro da gente, não é acordar. Ah, eu preciso me sentir. Isso aqui eu acho que é um insight mais valioso da nossa reflexão. E aí você percebe aqui o desfecho, que a impaciência faz a gente desistir do que ainda está sendo construído. É muito doido isso. É muito louco. Hoje foi bem maluco também, viu, gente? É muito legal. Cada dia a gente vai aprendendo uma coisa, mas agora voltou, acho que pro normal. Gente, eu me perdi muito naqueles textos, me perdoem, porque eu não sei, aquela avalanche de pessoas, e lá, acredito que seja lá do Vietnã, Indonésia, sei lá da onde. E eu ainda não estou muito longe de ser um expert e mexer aqui no TikTok. Ah, Eric, eu não sabia disso. Mas tranquilo também, viu? Fica tranquilo. Obrigado aí pela divulgação. Eu nem sabia disso. Falei, nossa, que maluquice. Mas, legal aí que vocês estão replicando aí a nossa reflexão. E mais gente, muito mais gente está também aqui no Brasil. Acontece, faz parte. Faz parte. Mas eu agradeço mesmo assim, cara. A intenção é E muita gente também entrou, meu. Isso as pessoas vão conhecer, vai ter mais pessoas trocando ideia aqui. Agradeço de verdade. E aí alguns dos nossos amigos escreveram, eu não consegui ver, mas tá tudo jóia. Isso, obrigado, Maria. Eu falo mais pela mensagem, tá, Maria? Mais pela mensagem. Eu gosto muito dessas reflexões que nos direciona. Eu acho muito legal, né? Então, muito, muito bom. E a tarefa de hoje. Bora pra tarefa. Vamos lá. Para o que interessa, que é a tarefa. Obrigado, Maria. Obrigado de coração. Tarefa. Pergunte hoje, olha lá, pergunte hoje, 2 pontos. Estou desistindo ou apenas não estou vendo ainda? Com certeza, meu irmão. Com certeza, da hora demais. Muito bom, cara. Vocês são incríveis. Tem uma turma aí que é fora da curva. Tarefa. Pergunte hoje. Estou desistindo ou apenas não estou vendo ainda? Então, hoje a tarefa é uma tarefa de análise. Boa, Maria! Estou desistindo ou apenas não estou vendo ainda? É interessante essa tarefa. Vai bugar nossa cabeça. Porque é difícil para nós, para mim também, né? Claro. A gente falar, pô, você não está enxergando as coisas. Não é, Eric? Aí você fala, como não? Sou eu. É minha vida. A nossa cabeça já dá um choque. Então é interessante a gente olhar e falar quando vem essas
essas análises, né? Quando dá esse choquinho de realidade, e a gente fala, opa, peraí. Aí a gente volta aqui para enxergar. Então, quando a gente pergunta, fala assim, pô, estou desistindo ou apenas eu não estou tendo, ou não estou vendo, não estou tendo clareza. Cara, deixa eu ver, peraí. Então é muito importante a gente fazer essas análises. Essas análises a gente tem que fazer periodicamente. Sempre quando tiver o desafio e a gente tiver aquele momento de eu não sei. Eu não... Dá aquela desanimada. Então é hora de... Será que eu vou desistir porque não aguentar? Porque tá pesado demais mesmo? Ou eu não estou enxergando o cenário? Eu não entendo que esse é o momento... Mas, Maria, infelizmente, tem hora que a gente dá uma abaqueada. Dá aquela... Então, o que a gente tem que fazer? Essa análise. Porque se a gente não entende que hoje a gente está cumprindo perfeitamente esse momento, que tem que ser assim, que isso é uma construção, a gente vai... Olha que interessante isso. É muito legal. E as quartas-feiras elas estão sendo toda semana, como a gente está com um tema, e dessa semana é resiliência, semana passada foi coragem, a quarta-feira está sendo um ponto de virada, né? Porque a gente identifica, a gente mapeia na segunda e na terça, na quarta é ponto de virada para quinta e sexta a gente ter planos de ações. Então, hoje aqui na resiliência, a gente entender e falar, é isso, entendi, peguei, tô desistindo no momento errado, tô percebendo que esse é o momento que é assim mesmo, que é duro mesmo. Isso aí, Maria, com certeza. Que a gente tem que seguir, né? Porque a gente ainda está entre o plantar e colher, só estamos regando, às vezes é um pouquinho chato, é só para a gente ter essa clareza. Porque quando está claro para a gente, aí fica tudo bem. Porque a gente não tem a expectativa, que eu falei aqui no começo, errada. Pô, mas você tem que fazer isso. Tem. E tá tudo bem. E é isso. Mas o que você ganhou hoje? Hoje nada, mas lá na frente. É interessante esse modo de pensar, né? E outra, sabendo disso, perfeito. Até eu falei no desfecho aqui, a impaciência faz você desistir do que ainda está sendo construído. Boa, Eric. Por quê? Porque você entende e fala, eu não vou colher nada. E o mais legal, sabendo disso, eu vou colocar a energia necessária. Eu não vou fazer bem ruim, porque o resultado vai ser bem ruim. Olha como muda a visão. Cara, eu tenho que fazer isso, tenho que estudar. Cara, mas estudar é mó chato, é ruim, é tudo, né? Tá, mas vou fazer. Focar em cada fase. E algumas fases não vai ter retorno. Nessa fase não vai ter retorno. É essa a percepção, Eric. Não vai ter retorno, eu tenho que estudar. E na quarta-feira você estudou e aí? Nada. Porque talvez o resultado que aprova e tal é daqui 2 meses. É daqui 5 meses. Você está juntando dinheiro para comprar uma casa, né? Quer mudar? Estou juntando e eu tenho ainda 5 mil. Que desânimo, esse negócio não... Mas daqui 5 anos, caramba, levantei 150 mil, sei lá quantos.
Mas demorou. Eu vou voltar naquela frase. Eu vou ajudar você a chorar, mas nada vai ser resolvido. A gente vai chorar os dois, mas o mundo ele tem um processo, o mundo é processual. E a gente precisa entender isso. Colocar 110%, é isso aí, Cora. É isso aí. Quando a gente, no imediato aqui, né? A gente tem que entender que por enquanto é entrega. Por enquanto é entrega. E você percebe que muitas coisas na nossa vida aconteceu dessa entrega e tivemos resultado. Fala, ainda bem que eu continuei. Ainda bem que eu não desisti. Às vezes até meio não entendendo esse jogo. Mas ainda bem que eu... E colocando 110%. Que legal, turma. Hoje foi bem esclarecedor. Para mim, foi bem esclarecedor. Certo, turma? Pra cima? Essa quarta-feira incrível. Então, bora pro nosso decreto. Certo? Para quem não sabe, né? Eu acredito que quem está aqui com a gente agora, nesse momento, sabe. No final a gente faz o nosso decreto. E vamos para cima. Tamo junto? Cadê a turma aí, ó? Deu uma descansada depois da bagunça. Mas vamos para o nosso decreto para a gente não perder tempo. Decreto de hoje. Hoje meu dia vai ser incrível, tá decretado. Vai ser um dia maravilhoso, de boas notícias, um dia rodeado de pessoas incríveis, maravilhosas, que me amam e que eu as amo. Um dia conectado com Jesus Cristo, que nossa sabedoria que venha do alto. Então hoje é o meu decreto e treinando a minha mente para que o nosso dia seja assim. Não é, Eric? Nosso dia, certeza que vai ser assim, porque está decretado. Um dia incrível, maravilhoso, de boas notícias, de aprendizados. Um dia repleto de alegria. Um dia fantástico. Tamo junto? Bora pra cima? Legal. Subir o nível? Gente, de alegria, isso aí. Hoje meu dia é incrível, escolho pensar o bem, sentir o bem, isso aí. Isso aí é legal, ó. Eu escolho. Ó o comando. Decreto, escolho. Olha o comando que a gente está dando para o nosso cérebro. A gente alimentando ele. Top demais, vocês são incríveis. Valeu, turma. Beijo no coração. Obrigado por hoje. Tamo junto. Valeu. Amanhã, às 7, hein? Conto com vocês. Show.